Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Depois nós adentramos nas cartas gerais, né? Nós já falamos um pouco sobre a carta aos Gálatas, né? Estudamos um pouquinho sobre a carta aos Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios. E agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo. Ele vai escrever ao povo da cidade de Éfeso, né? Éfeso, essa cidade que foi muito conhecida, né? Ela é citada no Atos dos Apóstolos, e é onde ali onde na época tinha o templo da deusa Diana, né? O Artemis, que era uma divindade que era exaltada naquela cidade. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, né? Ele vai entrar numa demanda com o povo daquela cidade acerca do próprio templo da deusa Diana. Então eles vão, né, tentar acabar com a vida de Paulo aí por causa desse fator aí. E essa cidade, ela vai receber o evangelho, mas ela vai passar por um momento difícil. Então Paulo ele vai escrever uma carta doutrinária, essa carta é uma carta de cunho doutrinário, né, onde ali ele vai enfatizar essa luta espiritual, né. Nós até abordamos na carta aos Gálatas sobre a questão da luta entre a carne e o espírito, né? Ali falando da natureza humana, né? E o Espírito Santo conduzindo, mas a carne também tentando dar a sua val na vida do ser humano. Quando a gente vai para a carta aos Efésios, ali a gente vai ver também essa questão da salvação pela graça, né? O apóstolo Paulo vai enfatizar essa salvação também pela graça ali, que não é pelas obras, isso para combater sempre dentro desse contexto, né? Os judaizantes que querem dizer que aqueles que estão se convertendo, eles têm que se circuncidar, eles têm que guardar as leis de Moisés. Então, todas essas demandas vão surgir na cidade de Éfeso. Então, Paulo ele vai escrever essa carta, né, a Tíquico, que está nessa cidade. Ele vai, de volta do ano, se me falha a memória, 49 depois de Cristo, para ensinar essa igreja esse caminho da verdade, né? Ele vai abordar essa questão, que é um texto que muitos gostam, né? Que ele vai falar de Efésios capítulo 6, né? Revestido do Senhor, na força do seu poder, vai falar sobre o dia mau. Então ele vai falar sobre essa batalha espiritual. Então a carta aos Efésios, ela traz esse ensinamento sobre batalha espiritual. Claro que hoje em dia a coisa não é como era naquela época. Hoje em dia nós sabemos que existem batalhas espirituais, a batalha espiritual existe, tá? O mundo espiritual existe, os anjos existem, os demônios existem, mas a gente tem que tomar um devido cuidado para a gente não cair, no gnosticismo, né? Então os gnósticos vão surgir com essas demandas sobre batalha espiritual. E nos nossos dias existem várias pessoas que são experts, se é que eu posso usar assim nesse termo, né? São experts sobre batalha espiritual. Só que existem questões nos dias de hoje sobre batalha espiritual que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa ela passa por um processo dela, né? Um processo pessoal na vida espiritual, numa batalha espiritual, e acabam que muitas das vezes colocam aquilo como uma doutrina, acabam incutindo uma doutrina sobre batalha espiritual que vai além das escrituras. E a Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito, né? Por exemplo, nós temos que tomar cuidado, porque a gente falando da cidade de Éfeso, a gente vê Paulo combatendo a cultura idólatra da cidade,
né? Ele vai falar sobre a divindade de Jesus, ele vai falar sobre o Deus que ressuscitou, sobre Jesus Cristo que ressuscitou. Então aquilo vai combater, né? Aquilo vai de contramão ao que o povo da cidade de Éfeso crê, que é a deusa Diana. Então eles vão dizer, né, que ele estaria se levantando contra o templo da deusa Diana, que ela poderia cair em descrédito se o povo continuasse ouvindo o evangelho que Paulo estava pregando, esse Deus que Paulo estava pregando. Então o povo começou a gritar, né, salve a Diana, rainha dos céus, e foi gritando, a ponto que toda a cidade começou aquele alvoroço. 2 horas, isso mesmo, 2 horas ininterrupta, dizendo salve Diana dos Efésios, salve Diana dos Efésios. E aí nós vemos que hoje em dia, voltando aqui para o meu argumento que eu estava dizendo, sobre esse perigo da batalha espiritual. Então ele era um contexto cultural que Paulo estava combatendo, e hoje em dia tem no nosso meio esse problema, tá? Claro que quando a gente for falar de angelologia, a gente tem que falar um pouco também sobre satanologia, sobre doutrina do diabo, doutrina de Satanás. Então não tem pensar, não, você não pode falar do diabo. Gente, o próprio Jesus falou do diabo. Se tem gente na Bíblia que falou mais sobre Satanás, foi o próprio Jesus, né? Então só que dentro de cada cultura existe, dentro de cada cultura, claro que tem uma ação demoníaca ali, né? Mas as culturas, elas estão presentes. Aqui no Brasil nós temos a cultura afro, né? A afro, que hoje é conhecido como afro-brasileira, né? Inclusive, a tese da minha pós-graduação foi sobre isso. O sincretismo religioso e o surgimento das religiões afro-americanas e afro-brasileiras. Falando sobre os escravos, né, onde eu abordei sobre os escravos que foram trazidos, né, pelos espanhóis, e eles trouxeram esses escravos, os escravos vieram com a sua cultura, eles vieram com seus deuses, né? Então quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tiveram uma dificuldade para continuar praticando a sua religião. Então o que eles fizeram? Se deixaram ser catequizado, né? Catequizado pelos portugueses, e aí os nomes dos santos católicos eles mesclaram com as divindades da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, Oxum, Ogum, Babalorixá. Cada um dessas entidades africanas dentro do catolicismo é um santo, representa um santo. Então eles fizeram este sincretismo para continuar. E aí surge, a gente voltando aqui na questão de batalha espiritual, você vê muito crente falando sobre Pombagira, Preto Velho, Maria Mulambo, vários outros, né? Aí pergunta, quem é você? É a Pombagira. Só que esses termos, esses nomes, são nomes da cultura africana. Então, muitos crentes identificam alguns espíritos, né? A Bíblia não dá esses nomes. Esses nomes, eles vieram da religião africana. Eles vieram dos centros umbandas, dos centros de macumbaria, tá? Eles vieram de lá. E muitos crentes pegaram a batalha espiritual dentro de né? Claro que existe um demônio agindo ali, mas esse nome aí não é o nome deles. Ele é um nome que está sendo dado pela cultura africana, tá? E muitos colocam isso aí, colocam dentro de uma batalha espiritual. Agora, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver de espírito de prostituição, espírito de adultério, espírito de idolatria. Existem alguns espíritos que a Bíblia identifica, mas esses que aqui no Brasil se anda dizendo, que eu gosto que eu citei aqui, isso é cultura africana, isso é um contexto africano, né? Isso é uma cultura. Então eles estão pegando essa cultura e colocam dentro de um contexto de batalha espiritual, que nós, às vezes, estamos nela, mas colocamos ali uma nomenclatura, colocamos ali um título que não é bíblico, é um título de cultura. E aí, o que acontece com isso? Aí nós temos um sincretismo religioso. Aí se torna um sincretismo religioso. Então, às vezes, a pessoa tem, né, uma experiência com o mundo espiritual dela. E acaba aí, ela vai contar sobre aquele assunto. Claro que foi Deus que trabalhou, Deus que agiu. Eu nem sei se está por aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no meio dos meus livros aqui. Deixa eu ver aqui se está aqui. Não sei se eu emprestei para alguém. Não, acho que não está aqui não. Emprestei para alguém. Sobre batalha espiritual. Só que, o que acontece?
Nesse livro, é um livro que eu não recomendo qualquer um ler, tá? Não recomendo, não é recomendado para qualquer um. Ah, mas por quê? Porque é o livro, esse livro ele fala sobre batalha espiritual, ele veio para libertar os cativos. E Rebecca Brown, né, ela é uma americana, ela estava no paganismo, ela estava mexia com o lado das trevas, né, mas aí ela se converteu e ela vai contar essa batalha espiritual que ela passou, né, de uma amiga sua que era lésbica. Então ela vai contar nesse livro sobre uma experiência dela. E muitas pessoas despreparadas pegam este livro e querem ler este livro. Este livro, uma pessoa despreparada no mundo espiritual, despreparada de contexto bíblico, eu não oriento qualquer pessoa a ler esse livro. Ah, mas é um livro satânico, é um livro de uma experiência dela, espiritual com ela, que Jesus deu vitória para ela, mas nós vamos ver que tem que tomar muito cuidado. Então muitas pessoas pegam este livro, leem este livro e começam a criar uma doutrina de batalha espiritual que não tem nada a ver com o contexto, que tem que tomar cuidado. A gente não pode criar uma doutrina de algo que é pessoal de uma pessoa, tá? Então muitas seitas, elas surgem por causa disso, por causa de uma experiência pessoal com a pessoa. Você pode observar que toda seita, a experiência foi com um anjo. E este anjo trouxe uma novidade, e aquela novidade fez daquela pessoa um profeta, e aquela pessoa cria uma nova religião. E aí começa a distorcer textos bíblicos, e aí surge um paganismo dentro de uma religião, né? Aí eles usam até o nome de cristão, mas não tem nada a ver. Então, voltando aqui, o contexto aqui, eu estou pegando o contexto de Efésios, né, sobre batalha espiritual, mas tem essa problemática aí. Então, nós vamos abordar alguns assuntos aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? Introdução. Efésios é uma das epístolas mais lidas e estudadas do Novo Testamento, por causa desse tipo de coisa que a gente já abordou aí. Grandes homens de Deus foram fortemente impactados por Efésios ao longo da história. Samuel Colinder a chamou de a divina composição do homem. João Calvino considerava Efésios seu livro favorito da Bíblia. John Knox pediu que os sermões de Calvino em Efésios, fossem lidos para ele em seu leito de morte, dada a importância da estrutura do livro. E se a gente observar, se você ler a carta aos Efésios, sem considerar parágrafos, sem considerar os subtítulos, versículos, os números, eu falo os números, se você ler ela dentro de um contexto ininterrupto, você vai ver que a estrutura dessa carta, alguns estudiosos até dizem, né, debatem, há um debate sobre a autoria da carta, porque ela traz um contexto de narração muito prolongado. Então as outras epístolas do apóstolo Paulo, elas têm as suas, né, eu vou usar esse termo teológico, as suas perícopes, as suas divisões, um pouco que bem mais clara, tá? Um pouco que bem mais clara, e aí quando você vai ler a carta de Éfeso, você lê ela sem divisões, sem títulos, sem subtítulos, você vai ver que a estrutura do tema, ela é longa, então é um discurso longo. Então parece que não é, então tem essa divergência, tá? Entre alguns estudiosos sobre a autoria, mas embasamento não, devido à informação de quem está adereçando, nós vemos que o apóstolo Paulo é o autor desta carta aí, mesmo que tenha essa diferença das outras epístolas em questão de texto corrido, tá? Então aí, informações básicas, epístolas paulinas eclesiásticas, autor Paulo, data 61 depois de Cristo, local Paulo em Roma, na prisão, o alvo cristãos de Éfeso, versículo-chave, Éfeso capítulo 1, Efésios capítulo 1, capítulo 4, versículo de número 1.
Vamos ler aí. Efésios 4:1. Aleluia. Efésios 4:1. Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então aí o versículo-chave, Paulo chamando aos irmãos, aos crentes de Éfeso, para eles terem cuidado com a chamada deles, tá? Para eles fazerem tudo por ávidos da vocação, do chamado que eles têm da presença do Senhor, ou seja, honrarem o chamado, entenderem que eles não foram chamados para viver em questões e demandas, eles não foram chamados para olhar para trás, eles foram chamados para prosseguir para o alvo, tá? Eles foram chamados não para poder fazer práticas, né, como eles faziam para a deusa da cidade, mas para se entregarem de corpo, alma e espírito, se entregarem verdadeiramente ao Evangelho, a Cristo Jesus. A expressão-chave, vida prática em Cristo, tá? Então é isso aí, em base aí essa questão de Paulo. Nós temos o esboço aí, ó. O plano da salvação pela graça, doutrina Efésios, então aqui é o nome da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 1 ao capítulo 3, deveres, Efésios capítulo 4 ao capítulo 5, nosso andar e defesa, Efésios capítulo 6, nossas armas. Então nós temos a posição, o andar e as armas que nós vamos utilizar nessa caminhada com Cristo, que é o que o Paulo vai enfatizar aos irmãos da igreja de Éfeso, ou aos Efésios. Efésios, em uma sentença, Paulo ensina a viver de modo digno da nossa vocação, pela nossa posição em Cristo, tá? Porque ali nós vamos ver que ele enfatiza nós estamos nas regiões celestiais. Então quando ele aborda essa questão de principados, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, ele está mostrando que de uma hierarquia espiritual, tá? Ele está mostrando de uma hierarquia espiritual, e nessa hierarquia espiritual ele quer mostrar para os crentes da cidade de Éfeso que eles não estão mais em tronos pagãos, eles estão assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, totalmente diferente do pensamento que eles tinham sobre o assentar, né, dos deuses gregos e desses deuses pagãos que a cidade sofria influência dela. Cidade de Éfeso, localizada a 1.600 metros da costa do mar. Éfeso era a capital da Ásia Menor. A cidade era bastante conhecida por ser um grande centro religioso, político e comercial da região. Em Éfeso estava um dos mais famosos templos dedicados à deusa Artemis, tá? Ou Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, o que levava o povo ali a peregrinar não era somente o fato econômico que esta cidade tinha, mas o fato religioso, né? O fato religioso também levava as pessoas a irem ali, porque era conclamado na cidade de Éfeso este templo aí da Artemis, ali, ou da Diana. Paulo visitou Éfeso no retorno de sua segunda viagem missionária, deixando ali o casal Áquila e Priscila, Atos capítulo 18, versículo 18 a 21. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo passou cerca de 3 anos em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo de 1 a 20. Então ele passou bastante tempo ali trabalhando com a fé desses irmãos, mostrando para esses irmãos o intuito dele de levá-los ao Evangelho, tá? Ou seja, de consolidar, fortalecer a fé daqueles irmãos para que eles não caíssem mais naqueles contos de fábulas ali que sofria a cidade. Efésios é carregada de informações sobre a doutrina básica da fé cristã. Primeiro, o apóstolo fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo. Depois apresenta os aspectos práticos da vida cristã como resultado da base teológica comunicada no início da epístola. Tá? Por fim, Paulo discorre sobre nossas armas contra o inimigo. Tá? Aí a questão que eu abordei sobre a questão da batalha espiritual, que a gente tem que tomar muito cuidado. Doutrina, nossa posição, Efésios capítulo 1 ao capítulo 3.
na revista Texto de Robert Bing, páginas 513. Somos escolhidos pelo Pai, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Somos redimidos pelo Filho, Efésios capítulo 1, versículo 7. E somos selados pelo Espírito, Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Abordando ali a ação da Trindade, né? Da Trindade ali, cada um na sua ação para com a vida dos cristãos, não só, né, desse tempo, mas aqui a carta endereçada a eles, mas para nós também entendemos aí essa questão do trabalhar de Deus nas pessoas da Trindade. Homem sem Cristo, homem com Cristo, morto e vivo. Então, completa incapacidade, tá? O homem sem Cristo está morto, ele é incapaz, está preso aos valores do mundo, Efésios capítulo 2:2, está preso a Satanás, capítulo 2:2, preso à vontade da carne, capítulo 2, versículo 3, e mortos dos vossos deleites e pecados, Efésios 2:1. Então, homem em Cristo está vivo, a favor divino, recebe aqui quando Paulo vai dizer que a salvação não vem pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, vivificado com Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 5, ressuscitado em Cristo, 2:6, assentado com Cristo nas regiões celestiais, capítulo 2, versículo 6. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. O texto base aí dessa doutrina da salvação. Conteúdo, deveres, nosso andar, Efésios 4:6, capítulo 4 ao capítulo 6. A partir do capítulo 4, Paulo avança seu ensino, estabelecendo os novos padrões nos quais a igreja deve andar. Voltando-se do que Deus tem feito para o que nós devemos ser e fazer, da doutrina para a prática. Lembrando que quando ele está adereçando, quando ele está levando esse conhecimento para os irmãos daquela igreja, nós não devemos perder de vista essa questão desses padrões, tá? De como andar, de como a igreja deve proceder. Porque se nós observarmos, né, igual a questão espiritual que eu já abordei, desse sincretismo religioso, de não entender e às vezes criar doutrinas pagãs e tentar incuti-las nos ensinamentos da igreja. Então essa igreja, ela sofria esse tipo de coisa, e hoje a igreja, o mesmo contexto que eles estavam sofrendo no serviço a Deus, hoje nós temos essa dificuldade. Nós vemos que a vida cristã hoje em dia, ela não é uma vida cristã de prática cristã, ela é uma vida cristã de prática mundana. Então quanto mais, né, aí nós vamos ver lá em outras casas que os gnósticos, no pensamento deles, né, quanto mais a pessoa pecasse, mais a graça se manifestaria a ele. Então os gnósticos traziam esse tipo de pensamento, e os efésios, eles praticamente, eles quase que caíram nesse engano, tá? Quase que caíram nesse engano, porque nós sabemos que às vezes muitas práticas pagãs que eram feitas para a deusa Diana, né, eram que levavam o povo à libertinagem, tá? Levava o povo à libertinagem, ao pecado carnal e ao desembarar da carne. E se nós observarmos hoje em dia, nós vemos que há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade desses padrões em que a igreja ela tem que andar, em que a igreja ela tem que viver o seu preceito doutrinário, mas há uma dificuldade para alguns cristãos dessa atualidade entender isso. Porque eles vão desfazer da graça de Deus, eles querem abusar da graça para viver uma vida na carne. É incrível como essas coisas passaram, aconteceram e vem acontecendo, e elas ainda continuam vigentes em nosso meio, e vai estar até na... Vai estar. Então, é porque a Bíblia ela é viva, né? A Bíblia ela é viva, né? As páginas das Escrituras, elas estão vivas. E quando nós olhamos, nós não precisamos, claro que a gente não pode ser aquele cristão assim, bitolado, né? Preso ali, a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que entender o momento que a nossa sociedade está vivendo, o momento político que a nossa sociedade vive. A gente tem que procurar saber, se inteirar
no que a nossa sociedade passa, porque nós estamos dentro dela. Nós não podemos fechar os olhos e sermos aqueles crentes radicais, né, que chegam ao ponto de eles acharem que eles não estão nesse mundo mais, que eles estão vivendo 100% no espírito e as coisas aqui concernente ao estado, vamos dizer que ao estado político, ao estado civil do nosso cotidiano, não nos pertence saber dele. Isso é um erro. É onde muitas pessoas às vezes vão ver que elas estão no meio deste mal. O próprio Jesus Cristo, quando ele orou, ele disse, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabendo que os discípulos teriam que continuar vivendo no contexto social, político, religioso, mas que eles pudessem guardar o coração, que eles pudessem saber que mesmo eles estando no meio de um lugar podre, eles não seriam contaminados. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, eu não, né, antigamente eu tinha esse tipo de pensamento, não quero falar, igual muita gente usa um argumento assim, que tem duas coisas que não se discute. Isso é um ditado antiguíssimo, ou antiquíssimo. Duas coisas não se discute, política e religião. Rapaz, como é que pode? Isso é ser bitolado. Como é que você não vai discutir uma coisa política, sendo que você é obrigado a votar? Você tem que fazer o seu papel como cidadão da nação, cumprir o seu dever como um cidadão, né, do país e votar. Você tem que ter um conhecimento político. Você não pode chegar lá, eu vou jogar na bilinha, deixa eu ver, fulano, ciclano, beltrano, tampar o olho, já sabe, vou votar nesse, pelo amor de Deus. E outra coisa, não se discute nem política nem religião. Rapaz, se não se discute religião, o evangelho não é pregado. Então isso vai me desculpar, isso é um ditado do diabo. Porque se eu não estou disposto a anunciar o evangelho, se eu caio nesse pensamento que eu não discuto política nem religião, colocando a religião dentro de um fator não religioso, mas de um fator de pregar o evangelho, de fazer aquilo que Jesus disse, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos ver que à medida que os apóstolos, os discípulos iam pregando, a questão era religiosa, justamente dentro aqui, ó. Paulo, ele foi escorraçado dessa cidade na sua primeira empreitada, ele foi quase morto, por quê? Porque a questão foi religiosa, porque Paulo começou a pregar um Deus vivo, mas aí o que acontece? Nós vamos ver lá que acho que no capítulo 16, se não me falha a memória, né, onde vai ter aquela mulher endemoniada lá, e eles pregando o evangelho, e aquele demônio, e a Bíblia vai dizer que todos os dias, diziam, esses são os santos homens de Deus, que anunciam o caminho da... Uai, peraí, não era para Paulo dizer assim, opa, ó, já está me ajudando. Não, ele estava fazendo aquilo para mexer no coração dos discípulos, na vaidade do coração, para que eles pudessem dizer assim na arrogância, tá vendo, até o demônio sabe que nós estamos aqui enviados, aí pronto, acabou. Rapaz, eu não tenho que receber elogio de demônio não, rapaz. Não, senhor, se o demônio te elogiou, meu filho, vai orar. Vai orar porque o demônio vai te elogiar de graça, não. Ele está querendo alguma coisa, ele quer te derrubar. Uma que já é mentiroso. Já não merece crédito nem se ouvir, né? Então, Paulo passa no demônio. Quando ele liberta aquela jovem, aí o pau quebra. Leva ele para a cidade, leva ele para o cárcere, e a gente já conhece a história toda, né? Então, questão religiosa. Se os discípulos tivessem vivido esse pensamento, não discute política nem religião, onde estaríamos nós agora se eles não tivessem pregado o evangelho? Claro que Jesus já havia cumprido, né? Ele proveria de outros meios, mas o que levou o evangelho a alcançar todo mundo daquela época foi porque houve a questão religiosa, mas eles estavam ali pregando Deus vivo. Então, muitos cristãos bitolados estão com esse pensamento até o dia de hoje. E aí não cumpre o papel civil, não cumpre o papel político dele, né? Tanto é que a Bíblia vai dizer que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, e aí tem crente que quando lê isso, está achando que ele está falando só de orar pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, não é isso. Ele está falando por toda a autoridade constituída. E ainda vai dizer que elas são um terror para os que andam errado. Elas são um terror para quem anda errado. Então ele está falando que
autoridades políticas. Tá? Então é isso. Então o povo aqui não entendia essa questão da igreja. Eles não entendiam como é que pode uma igreja que está vivendo aqui no nosso contexto aqui, ficar falando contra nós. Então isso aí levou demandas, né? Apelo para a unidade do corpo, rogo-vos, versículo 1. Unidade depende de qualidades morais, versículo 2. Humildade, mansidão, longanimidade, convivência pacífica uns com os outros e amor. Unidade é mantida pelo esforço de cada um. Versículo 3, unidade da igreja surge da unidade de Deus. Versículos 4 a 6. Há somente um corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor, Jesus Cristo. Isso aqui também é questão de grande demanda, ó. Um só batismo. Né? Aí alguns pegam esse versículo e dizem, tá vendo? Batismo com o Espírito Santo não existe, vocês estão pregando 2 batismos. Uai, como não? Se a própria Bíblia fala sobre batismo no Espírito Santo, e a palavra batismo, nós vamos lá no grego, que ela quer dizer batismo que vem da raiz ali de imergir, mergulhar, né? E aí aqui ele não está falando em questão de batismo com o Espírito Santo, aqui ele está falando de batismo em águas. Porque havia aquela questão daqueles que se batizavam pelos mortos. Então aí entra as demandas de batismo. A pessoa hoje, ele aceita Jesus, se batiza e tem lugar que se ele vai para aquela religião, para aquela denominação, ele tem que se batizar de novo. Porque ele não aceitou Jesus lá. Então eles têm um batismo como se fosse de outra denominação, isso é fato, tá? Eles têm um batismo que se não for da denominação dele, você não foi batizado certo. Você tem que batizar de novo. Quantas pessoas, eu conheço pessoas que já se batizaram 4 vezes. 4 vezes. Fora o batismo infantil que não é bíblico. Não é bíblico. Chama pedobatismo. Isso foi criado depois do 2º século, depois que surgiu a demanda dos apóstolos, depois. Então aí criaram o pedobatismo, dizendo que se a criança morrer sem ser batismo, ele é pagão. Onde que tem isso na Bíblia? Se o próprio Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então esse negócio de pedobatismo, isso é uma heresia. Batizar criança é herético, é heresia, né? Não tem Bíblia. Se você procura em Atos dos Apóstolos, todos que se batizaram eram pessoas adultas. Porque o batismo ele é confissão, você está confessando que você está enterrando a velha natureza, sepultando o velho homem, nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? Então aí entra essas demandas também, porque é um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai. Necessidade dos dons, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 16. Aí nós vemos questões de dons, não questões de dons de manifestação de Espírito, mas é aquilo que o apóstolo vai dizer sobre a organização eclesiástica do corpo da igreja, né, onde muitos também desconsideram este ensinamento, diz que, outras seitas também diz que não existe na Bíblia, não tem negócio de pastor, não tem negócio disso, daquilo, porque pega uma palavra ali, ancião, e diz que é só aquilo, não. Aí Paulo vai dar a diretriz no versículo 11, né? Nós temos aqui do 4, 7 ao 16, mas o versículo 11 ele é bem mais claro, a descrição, propósito, objetivo da necessidade dos dons, ou seja, dessas operações, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os 2 últimos dons podem significar um único pastor-mestre, né? Sejam pastores e mestres. Propósito, aperfeiçoamento dos santos. Objetivo, unidade e maturidade do corpo de Cristo. Né? Então tem que essas questões aí. Conteúdo, defesa, nossas armas. Efésios 6, 13 e 20. Já abordei aqui sobre esse assunto um pouco. Já mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 2 e capítulo 4, versículo 7, o diabo é relembrado por Paulo nessa sessão.
inimigo poderoso, maligno e astuto. Vamos ver aí. Armas, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra. Manuseio, dependência constante de Deus, oração, súplica, intercessão, fazer a vontade, a verdade do evangelho conhecida. O objetivo, fazer a verdade do evangelho conhecida. Conclusão, o apóstolo Paulo escreve Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Éfeso for a realidade diária de nosso andar. Então aí entra essa questão aí, ó. Vamos abordar um pouquinho aqui. Quantas horas aí? Dá tempo. Hã? Dá tempo. Tá, então vamos lá, ó. Vamos abordar um pouquinho aí também sobre a epístola aos Filipenses. Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta Cristo como centro da fé cristã, com total de 104 versículos. O nome ou título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração do amor do apóstolo à igreja local. Então, o que vai levar Paulo a desenvolver ou a escrever essa carta é o cuidado e o afeto que ele tem para com os irmãos desta igreja. Introdução, também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes a alegria de fazer contato com a igreja em Filipos. Visão panorâmica, informações básicas, grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas, o autor Paulo, data 61 depois de Cristo, local Paulo em Roma na prisão, o alvo, igreja em Filipos, versículo-chave, Filipenses 4:4, expressão-chave, unidade em Cristo. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar, né? Nós vamos ver aí essa exortação dele, que ele vai trazer a essa igreja com cuidado dos irmãos sobre essa unidade e a santidade, né? Lembrando que isso vai ser uma marca que ele vai procurar colocar em ênfase a esses irmãos da igreja de Filipos. O progresso do Evangelho, Filipenses 1:2.1 por meio de Paulo, Filipenses 1:12-26.2 por meio dos Filipenses, Filipenses 1:21, versículo 27, capítulo 2, versículo 30. Segundo, a advertência contra falsos mestres, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 1. Exortações e agradecimentos, capítulo 4, versículo 2-23. Filipenses em uma sentença. Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre e em unidade no serviço de Cristo, contrastando alguns conflitos internos. Contexto. A cidade de Filipos, importante polo da Macedônia, Filipos se destacava pela extração de minério e ouro em 31 depois de Cristo. A cidade se tornou colônia de Roma, Atos capítulo 16, versículo de número 12. A língua falada passou a ser o latim e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada na Vila Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente, tá? Isso aí nós vemos que dentro dessa estrutura aí da geografia, o que levou esta cidade a se tornar uma cidade aí conhecida no mundo antigo, devido a esta pax romana
que no período de Jesus, né, essa Pax Romana ela vai acontecer, e diante dessa Pax Romana, as estradas serão construídas. Isso corroborou com a pregação do Evangelho, onde também esta cidade será impactada pelo Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, mesmo nas suas viagens ou na sua carta aí que vai orientar esses irmãos. A cidade de Filipos, por sua posição em relação ao Império Romano, Filipos desfrutava de alguns privilégios. Primeiro, ponto A, não havia impostos de indivíduos e da terra. Ponto B, havia direito de comprar e vender bens livremente. Ponto C, a lei romana dava proteção de direito à população local. Ponto D, a lei romana permitia líderes governamentais locais, protetores e lictores. Paulo e a igreja em Filipos. A epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e ao apelo. Atos capítulo 16, versículo 9, quando ele tem aquela visão do homem balançando as mãos e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que o Senhor tinha uma obra a realizar naquela região. O caráter da epístola, a palavra alegria ou regozijo aparece frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre. Isso pelo regozijo de ver os irmãos caminhando na fé. Uma bela maneira de estudar a carta é observá-la de maneira prática. Uma visão panorâmica nos ajudará a compreender os detalhes práticos da mensagem. Então nós temos Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3, Filipenses 4. Então nós vemos aí, quem é Jesus? Qual o objetivo final? O objetivo final é a unidade em Cristo. Jesus, ele é a nossa vida, Jesus é o nosso padrão, Jesus no capítulo 3, ele é o nosso alvo, e no capítulo 4, Jesus é a força e suficiência nossa. Ou seja, ele preenche todos os quesitos da nossa necessidade. Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3, Filipenses 4. Quais os sentimentos de Cristo em nós? Qual o objetivo final? O objetivo final, unidade em Cristo. Sentimento de Cristo em nós, a união. No capítulo 2, a humildade. No capítulo 3, o zelo. No capítulo 4, o contentamento, que é o que está faltando nos dias de hoje. Quais as principais lições de Cristo para nós? Qual o objetivo final? Destacando o final, unidade em Cristo. No capítulo 1, a principal lição, no capítulo 1, em Cristo em nós, é o sofrimento por amor. No capítulo 2, é a submissão ao Pai. No capítulo 3, a salvação pela graça. No capítulo 4, a santificação por obediência. Então, se não tiver obediência, uma está ligada à outra, né? Se não tiver obediência, não tem como ter santificação. Quais resultados práticos? Qual o objetivo final? No capítulo 1, resultado prático é viver em Cristo. No capítulo 2, resultado prático, pensar como Cristo. No capítulo 3, resultado prático, conhecer a Cristo. No capítulo 4, resultado prático, ter a paz de Cristo. Tá? Ter esta paz não quer dizer que esta paz aqui, não quer dizer ausência de conflito. Esta paz aqui, ela tão somente consiste na confiança, tá? Na confiança que o cristão precisa ter em Cristo para ele viver esta paz. Porque é uma coisa que vai em contramão ao mundo. O mundo acha que paz é ausência, né? Claro que a palavra paz em si mesma, ela vai trazer essa conotação de uma ausência de conflito. Mas para o cristão, com conflito ou sem conflito, ele tem uma paz. Aquilo que Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo tem é uma paz com total ausência de conflito. Mas o cristão, às vezes, ele tem conflito interno, ele tem conflito externo, mas ele tem uma paz que não tira ele da presença de Deus, que não faz ele retornar às práticas mundanas, não faz ele cair da graça, não faz ele voltar atrás naquilo que ele crê. Ele continua firme. Por quê? Porque ele conheceu a Cristo.
Então, esse conhecimento de Cristo, essa unidade com Cristo. Conteúdo, kenosis de Cristo. Essa kenosis é o que Paulo vai ensinar a respeito desse Deus Todo-Poderoso, né, que se torna homem. Filipenses capítulo 2, do 5 a 11, apresenta como extrema profundidade a teologia da encarnação de Jesus. O texto destaca a kenosis, esvaziamento de Cristo, num lindo hino de exaltação. Lembrando que esse esvaziamento não quer dizer aniquilação da sua divindade. Porque tem alguns por aí, gnósticos por aí, né, que acha que Jesus ele deixou de ser Deus por ter assumido a forma humana, por ter encarnado. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Aqui Paulo vai destacar que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E aquela palavra aniquilar ali não é aniquilar de findar. Ali é de saber que ele precisava assumir a forma humana, que é o que conflitava a mente desse povo, né? Como é que podia um Deus Todo-Poderoso, eu sempre enfatizei muito isso aqui, um Deus Todo-Poderoso, resolver sofrer pelo ser humano, sendo que os deuses que eram apresentados, tanto no contexto romano quanto no contexto grego, que eram deuses que brincavam com o ser humano, que tinham ódio do ser humano, e pegavam o ser humano como se fosse a peça de um xadrez, vou mexer com ele aqui, com ele ali. E aí a gente vê a bagunça que é o panteão grego, né, nas suas fábulas, como Hércules, né, os Zeus, nós vemos aí essas fábulas por aí, né, esses semideuses que eles criaram por aí, em fábulas. Mas quando a gente olha para a pessoa de Cristo, a gente vê um Deus todo-poderoso, todo onipotente, todo onisciente, resolvendo assumir a forma humana para redimir o homem dos seus pecados. Isso aí para eles era loucura, né? Ameaças externas. A semelhança de outras igrejas do primeiro século, a igreja em Éfeso também sofreu com ameaças externas. Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e a observarem bons testemunhos dentro da igreja. Filipenses 3,17, tá? Aquilo que a gente acabou de abordar é uma paz que não trazia dentro daquilo que a própria palavra traz em si, uma ausência de guerra, de conflito. Então, eles estavam em conflito, mas eles tinham uma paz interior que fazia com que eles sofressem, mas sofressem amando a Cristo, a pessoa de Jesus, né? Hoje a pessoa começa a passar uma coisinha assim, a pessoa já quer largar Jesus, né? Aí a pessoa, acho que alguém vira a cara para ela, ou alguém fala dela, aí começa a pedir oração que está sendo perseguido. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Vai se sofrer como essa igreja sofreu, aí vai entender o que é perseguição. Inimigos e resposta. Judaizantes, que é o que nós abordamos, capítulo 3, versículo 2. A resposta vem no capítulo 3, versículo 3. Cães, gloriamos em Cristo. Maus obreiros, os judaizantes aí faziam questão de ser, a resposta era, adoramos a Deus no Espírito. Falsa circuncisão, somos a circuncisão. Gentios libertos, Filipenses 3, 18 a 19, só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, 20, nossa pátria está nos céus, né? Onde Paulo vai dizer de onde aguardamos o Salvador. O conteúdo, temas destacados da epístola: alegria, paz, ansiedade, pessoas, relacionamentos e ética. Alegria, nós temos Filipenses 1:4, 2:17, 18, 28, 29, 3:1, 4:1, 4:10. Essa paz ele vai destacar no capítulo 1, versículo 2, capítulo 4, versículo 7 e 9. Falar sobre ansiedade, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Falar sobre as pessoas, cuidado com as pessoas, convívio com as pessoas, Filipenses capítulo 2, 19. Capítulo 2, 25 a 30, capítulo 4, 2, 3, capítulo 4, 18 e capítulo 4, 22. Os relacionamentos, como que nós lidamos com as pessoas, independentemente de ser qual seja o seu credo, Filipenses 2, de 1 a 4, Filipenses 4, de 2 a 3. A ética, a nossa postura diante dessas conotações aí, qual que é a nossa postura ética?
capítulo 4, versículo 8. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Versículo 8 do capítulo 4. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, em outras palavras, honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Então ele vai trazer essa questão ética. Claro que cada virtude que Paulo aqui está apresentando aqui para esses irmãos dentro desse conselho de procurar essas coisas, era justamente o que estava acontecendo ao contrário dentro da sociedade, tá? Então aqui nós vemos aqui, ó, no capítulo 3, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui, quando ele está falando sobre procurar essas coisas, é para eles lembrarem daqueles que estão perdendo com isso, tá? Então a intenção de Paulo ali era essa, orientar esses irmãos aí. Curiosidades, alguns pontos são curiosos na epístola. A palavra alegria, com seus sinônimos e nuances, aparece 16 vezes na carta. Filipenses é considerada por muitos como a carta mais alegre e afetuosa do apóstolo Paulo. Alguns pontos são curiosos na epístola. A igreja em Filipos participou ativamente, contribuindo com o ministério de Paulo. Enviou auxílio aos apóstolos, pelo menos em 3 ocasiões. 2 vezes quando Paulo estava em Tessalônica, Filipenses 4,16. Vamos ver aqui, ó. Porque também uma outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. E uma vez em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Vídeo 11, 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Então era uma igreja que ela praticava, tá? Mesmo tendo esses conflitos, mesmo tendo esses problemas, mas era uma igreja que conseguia praticar. Vou colocar nesse contexto, tá? As boas obras, não para que alcançassem salvação, não para que alcançassem, mas eles faziam isso pela alegria de servir o Evangelho. E hoje nós vemos pessoas que fazem até pirraça, né? Tem pessoas que para pirraçar o obreiro, pirraçar o pastor, ele às vezes até se priva de devolver ali o seu dízimo, de ofertar, achando que ele está prejudicando o pastor. Na verdade, ele está prejudicando a obra de Deus. Ele é um inimigo da obra de Deus, que é o que nós acabamos de ler aqui, ó. Versículo 19, capítulo 3. O fim deles é a perdição e Deus deles é o ventre. Então, quando alguns não praticavam, eles não praticavam porque eles não estavam, na mente deles, eles não estavam ajudando o apóstolo Paulo, mas na verdade eles estavam indo contra o reino de Deus. Então, uma pessoa que ele se congrega, uma igreja, e ele não tem, né? Não estou falando de quem não tem condição, estou falando de quem tem condição e não faz porque não quer, tá? Seja lá qual for o motivo, está errado. Ele tem que ser fiel a Deus em tudo. Ele não tem que fazer para o homem, ele tem que fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus, né? Então, quando ele deixa de, não devem pastor, não vou ensinar, não vou devolver dízimo, não vou ofertar, pastor não sei o quê, pastor isso, pastor, claro que está cheio de ladrão por aí, né? Mas quando você conhece o obreiro, você sabe